Boa noite, sejam todos bem-vindos a esse aulão de estética regenerativa, né? Falando sobre a estética regenerativa. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, muito mesmo, por não ter conseguido passar os casos clínicos que eu tinha levado para o congresso, para o Full Face, e foi um problema técnico no meu computador, bem no final da aula. Depois de tudo isso, eu acabei ficando bem feliz, porque eu coloquei na minha cabeça que agora eu vou conseguir realmente levar, né, o meu conhecimento para um número maior de profissionais que talvez queriam estar lá e não puderam ir, e também de uma maneira mais leve, porque, gente, no dia do congresso a gente fica muito nervosa, a adrenalina sobe, e o meu medo de palestrar não é que eu tenho medo de falar em público ou que eu tenho medo de falar para muitas pessoas, eu tenho medo de esquecer de falar algo importante que eu queria falar muito em um slide e não consegui por conta da correria, né? Que a gente só tem ali 40 minutos para falar, não dá para enrolar, mas enfim, o que foi negativo acabou se tornando positivo e eu tô aqui hoje para compartilhar essa aula que eu fiz com muito carinho para levar para o congresso. Nesses últimos 4 anos, se não tem mais tempo que isso, né, a estética regenerativa, ela avançou muito. Eu já trabalho com estética regenerativa há mais de 4 anos, então é uma área que tem crescido muito e eu fiquei muito feliz por tanto em Mônaco como nos congressos que eu tenho ido, esse assunto ter se tornado de grande relevância e importância, porque como eu sempre disse para vocês, depois de certa idade não tem como fazer estética sem regeneração. Então, os padrões de beleza mudaram. As pessoas não querem mais se modificar, não querem mais o rosto tão volumoso e ao mesmo tempo as pessoas estão mais educadas em relação à estética. Elas já possuem ali um conhecimento do que para elas seria uma estética normal e já sabem também que elas não querem envelhecer, que elas querem ter uma prevenção. E aí prevenção também entra a estética regenerativa. E, gente, depois dos 35 é inevitável. Não tem como trabalhar sem estética regenerativa se eu quiser melhorar os meus resultados em relação aos procedimentos que eu vou oferecer para essa paciente. Então, o mais difícil da estética regenerativa é explicar para o paciente algo que você está fazendo, que é muito bom para ele, só que visualmente ele não vai ver, né? Porque ele não consegue ver ali microscopicamente a célula funcionando melhor. E você explicar isso para ele entender que esse é um ponto chave, crucial, primordial para aquele bioestimulador funcionar, é o que eu vejo que tem de mais difícil nos profissionais. Os profissionais não conseguem explicar muito bem sobre a estética regenerativa. Então eu tenho um outro papel importante que eu me coloquei, né, nesse papel, tem um tempo que eu tenho pensado nisso, em relação a orientar cada vez mais os pacientes, né, tanto os meus pacientes como os pacientes de vocês, sobre a estética regenerativa de uma maneira mais fácil para que eles possam entender e comprar a ideia muito melhor. Porque se eu fizer um bioestimulador numa pele que não foi preparado ou um bioestimulador que não tem regeneração em um paciente com 50, 60 anos, o meu resultado será inferior. Então é sobre isso tudo que eu quero falar com vocês durante essa aula e tentar trazer, né, cada vez mais para vocês essa mentalidade de resultado. A estética regenerativa, ela vai melhorar o seu resultado no consultório, principalmente, vou repetir, com os pacientes 35 mais. E uma vez que você consegue melhorar o resultado, que você tem essa mentalidade, você vai explicar e vender cada vez melhor para o seu paciente, porque vender resultado é muito bom. O que é ruim é vender algo que não tem resultado, que o paciente não viu
que valeu a pena para ele investir naquele procedimento. Dizem que o futuro pertence àqueles que começam a moldá-lo hoje. Cada gesto de inovação planta sementes no sucesso do amanhã. A busca pela juventude é uma dança entre o presente e o futuro, onde cada nova técnica é uma nova promessa de um antigo sonho. Não podemos fazer o tempo parar, mas podemos sempre inovar. Estamos construindo o amanhã com cada pequena inovação. A fonte da juventude não é um mito distante, mas uma realidade que criamos com dedicação e paixão. A excelência não é um destino, mas uma jornada sem fim. Melhorar a beleza dos outros eleva nossa nobreza, nas mãos que nunca param de se aperfeiçoar. Bem-vindos ao futuro da estética, onde a fonte da juventude é o presente para todos os profissionais que criam o futuro. E o tema que eu escolhi para esse ano, na verdade eu escolhi esse tema o ano passado, a gente quase que escolhe o tema um ano antes, né, do congresso. E aí, por coincidência ou não, eu nem sabia se a estética regenerativa ia estar tão grande como está esse ano, eu coloquei protocolo e biorreconexão, os tratamentos pioneiros na estética regenerativa na ROF. E olha só, gente, a gente só vende o que a gente acredita. Eu sempre falo isso e vou repetir para vocês cada vez mais. Vender é uma conscientização. E para você conscientizar o seu paciente, o seu cliente, você tem que acreditar nos seus tratamentos, no seu produto, no que você quer vender para ele. Se você não acreditar, você não vai conseguir oferecer esse tipo de tratamento para o paciente. Então, durante a aula, eu quero que vocês tenham vários insights de como vocês vão conseguir explicar para o paciente de vocês como a estética regenerativa funciona, explicar de uma maneira mais fácil a importância, né, da estética regenerativa no tratamento de vocês. E hoje, a estética regenerativa é um dos pilares mais importantes dentro dos meus tratamentos na harmonização orofacial, nos meus tratamentos de pele, melhoria de pele, qualidade de pele, flacidez, lifting de pele, tudo entra estética regenerativa. O que eu aprendi e cresci em estética regenerativa nos últimos 4 anos? Esse ano eu quis levar algo bem diferente, tá? Bem diferente. Nessa caminhada eu comecei lá com uma mesclinha de estética regenerativa. Depois eu vi que algumas pacientes estavam precisando de uma maior quantidade dessa mescla. Depois eu fui vendo que algumas pacientes precisavam de uma carga regenerativa maior. E aí eu fui entendendo todo esse processo ao longo dessa caminhada. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês aqui. Enquanto muitos estão começando lá com uma mesclinha regenerativa, eu já entendi que para muitos pacientes essa mesclinha regenerativa não vai adiantar. Eu só vou conseguir regenerar realmente um tecido se eu restaurar a função desse tecido. E uma mescla regenerativa simples para uma paciente 70, 80 mais, ou uma paciente que tem um estresse oxidativo bem elevado, uma carga de estresse oxidativo maior, eu também não vou conseguir restaurar a função desse tecido. Então eu dividi em tópicos. 1, regeneração em camadas. Todo mundo já sabe que eu trato camadas, né? Que eu faço tratamento em camadas. Só que eu descobri que ao longo do tempo eu preciso também regenerar essas camadas. 2, regenerar e restaurar a função para eu ter uma durabilidade na regeneração que eu consegui. 3, combinar ativos para ter um máximo potencial regenerativo. Então, vamos começar com regeneração em camadas. Nós envelhecemos em todas as camadas. E alguns pacientes envelhecem muito mais em uma determinada camada. E isso pode ser adquirido ou isso pode ser hereditário do próprio paciente. Então,
Que nós temos que fazer terapias conjugadas para conseguir reconectar esses tecidos, eu já estou falando isso para vocês tem tempo. Tanto que o nome biorreconexão vem reconectar, reconectar tecidos e bio de vida. Então, quando eu desenvolvi a técnica, eu quis colocar esse nome por conta do tratamento em camadas. Só que ao longo do tempo, dependendo da idade e da quantidade de envelhecimento, da flacidez de determinada paciente, eu tenho que, além de fazer o tratamento em camadas, eu tenho que regenerar todas essas camadas. Então, eu vou fazer o protocolo na camada 1. Eu tenho que ter uma mescla regenerativa para essa camada 1. Eu vou fazer a biorreconexão, uma bioestimulação na camada 2. Eu tenho que regenerar essa camada 2 junto com o procedimento que eu vou fazer. No SMAS, a mesma coisa. Então, sempre regenerar em camadas também. Terão pacientes que irão precisar de mais sessões regenerativas e terão pacientes que irão precisar de menos sessões. Uma já vai ser o suficiente. Terão pacientes que eu vou ter que regenerar mais de uma vez determinada camada e terão pacientes que não. Então, por exemplo, quando eu associo terapias, vou falar das terapias que eu faço na minha clínica. Protocolo, biorreconexão, ultrassom microfocado, toxina, faço ali essas terapias. Faço as mesclas regenerativas junto, no mesmo dia. 30, 40 dias depois, a paciente volta para mim no consultório. E eu vejo que a camada 1 ficou boa, ficou espessa, tá com brilho, tá regenerada, não tem rugas mais ali. Tudo bem, regenerei a camada 1, consegui restaurar a função. Mas a camada 2, eu tô vendo que aquela face ainda tá magra, que eu não consegui um lifting de pele ali, que eu tô vendo rugas radiais ainda naquela paciente, eu vou ter que regenerar mais aquela camada 2. Não necessariamente eu vou precisar regenerar novamente a camada 1 associando com o protocolo. Eu posso fazer nessa camada 1 apenas uma mescla regenerativa, sem o peeling, para manter a célula trabalhando ali, mas na camada 2 eu vou ter que associar novamente o tratamento com a mescla regenerativa. Então, o que vocês precisam pensar no consultório de vocês? Quais são os tratamentos que eu vou fazer por camada? Quais as mesclas regenerativas eu vou usar por camada? No retorno dessa paciente, que camada respondeu melhor? Que camada eu vou ter que fazer novamente um procedimento? Pronto, estou falando de procedimento. E que camada eu vou ter que regenerar novamente? Então, para concluir, vocês precisam dividir tratamento com regeneração. A regeneração é um tratamento, mas estou falando aqui para vocês, entenderem melhor quais são os tratamentos, que mescla regenerativa eu vou utilizar ali por camada. Quais tratamentos eu terei que repetir com essa mescla regenerativa? Qual camada eu vou ter que fazer apenas a mescla regenerativa para continuar reavivando essas células. Então, nem sempre eu vou ter que fazer o tratamento em todas as camadas, em todas as sessões. Às vezes eu faço só o tratamento e a mescla regenerativa em uma camada e na outra camada eu faço só a regeneração. Isso tem que ser explicado para o paciente na primeira consulta. Segundo ponto, eu li isso em vários artigos de medicina regenerativa, onde se trata de fechar feridas, E isso começou a me chamar muita atenção, porque assim, tem pacientes que eu vejo que eu coloco a mescla regenerativa e 2, 3, 6 meses depois, parece que voltou o que era antes. Aí eu tenho que fazer os procedimentos novamente, fazer tudo aquilo de novo. Primeiro ponto, o paciente não finalizou o tratamento que eu construí para ele, regenerativo e de estímulo de colágeno. Tudo bem, ele quis parar, não quis investir mais. Segundo ponto, para eu conseguir manter da longevidade a esse resultado, eu preciso restaurar a função daquele tecido. Regenerar é regenerar. Tudo bem, qualquer mescla regenerativa que eu colocar ali vai dar uma regenerada na minha pele. Porém, essa regeneração tem que restaurar a função daquele tecido para ter uma durabilidade maior.
Então, terão pacientes que eu vou ter que fazer mais de uma sessão em relação à estética regenerativa para eu conseguir restaurar a função. Então, assim, elasticidade, espessura de pele, espessura de tecido subcutâneo, isso tudo entra em se eu estou regenerando e restaurando ou se eu só comecei a regenerar, aí eu vou ter um resultadinho bom ali por um tempo, mas eu não vou ter uma longevidade, porque eu não consegui restaurar esse tecido porque eu coloquei pouca mescla regenerativa ou porque meu paciente não conseguiu investir em tudo que eu tinha colocado para ele. Então, são 2 pontos. Eu faço retorno de praticamente todos os pacientes do curso. E eu tenho pacientes que estão conosco lá há 3 anos, né? Desde quando eu comecei a ensinar protocolo e biorreconexão com a mescla regenerativa. Então, no retorno desses pacientes, eu sempre fico observando. Esse paciente nunca volta ao que era antes. Esse paciente, ele teve um retrocesso, esse paciente, ele manteve, eu consegui manter esse tratamento, como que foi aquilo ali? Porque tudo que você estuda de estética regenerativa, né, sempre fala, dá uma longevidade, você consegue isso, consegue aquilo. Mas na prática ali, né, no dia a dia, eu vou conseguindo ver porque eu faço o retorno dessas pacientes. Então, tem pacientes que têm uma durabilidade excelente do resultado, que chega até na data que eu marquei para fazer outra biorreconexão. E aí eu falo, nossa, nem precisa. E tem pacientes que eu marco daqui 8 meses para repetir o tratamento e às vezes elas me ligam antes porque já viram que o resultado já começou a decrescer e elas já querem fazer outra biorreconexão. 3. Combinação de ativos para ter um máximo potencial regenerativo. Eu dei o nome, né, de carga regenerativa, vou falar isso cada vez mais. Quanto maior for a carga regenerativa do produto que você está colocando no paciente, maior vai ser o potencial de regeneração, melhor será para eu restaurar a função daquele tecido. Então, olha só, eu tenho, quem me acompanha aí há mais tempo, eu tenho o Peptide Solution, né, que foi a primeira mescla regenerativa maior aí que eu desenvolvi. Depois do Peptide Solution, eu fiz o Protocol Alive. Depois do Protocol Alive, eu fiz a mescla da biorreconexão, a mescla Revive, e agora o Exocol. Cada produto desse aqui tem um potencial regenerativo. A mescla Revive, ela tem uma carga, ela tem uma quantidade de ativos maior, ela tem um potencial regenerativo maior. Porém, esse produto eu não posso colocar superficial, eu só posso colocá-lo ali no subcutâneo. Então, cada produto desse aqui tem uma carga regenerativa e cada produto desse aqui eu posso colocar em uma determinada camada. Então, não existe, vocês ficam me perguntando muito, né, no Instagram, nas aulas, qual é melhor? Qual substitui qual? Nenhum substitui. Cada um tem um potencial regenerativo diferente. Por exemplo, vou comparar a Peptide Solution e Protocol Alive. A Peptide Solution, eu tenho ali 2 ampolas de produto. Tem uma carga regenerativa com peptídeos. O Protocol Alive, ele tem os mesmos peptídeos da Peptide Solution, mais niacinamida, glicosaminoglicano, TGF-beta, que é o TGP2, NADH, ou seja, o Protocol Alive tem uma carga regenerativa maior que a Peptide Solution. Se eu pegar um paciente 20, 25, 26, 27 anos e fizer a mescla regenerativa Peptide Solution subdérmico, subcutâneo, eu vou ter um resultado muito bom. Agora, se eu pegar essa mescla regenerativa e colocar em uma paciente de 70 anos, eu não vou ter um resultado tão bom quanto a de 25. Então, o que eu tenho que fazer? Usar o Alive, que tem uma carga regenerativa maior nesse tecido subcutâneo, nesse tecido subdérmico. Então, esses produtos, gente, eles precisam ser escolhidos por vocês no consultório de acordo com a idade do paciente, de acordo com a espessura da pele desse paciente, se essa pele é hipertrófica, atrófica, de acordo com a flacidez e com o estresse oxidativo desse paciente e de acordo com o financeiro do paciente, no que ele pode investir ali, na carga regenerativa
que ele pode investir. Então, esses 3 aspectos que eu falei para vocês são muito importantes. Eu apanhei muito para aprender isso tudo aqui que eu estou falando para vocês, porque eu sei reconhecer quando a célula da paciente está respondendo muito bem ao tratamento e quando a célula do paciente está demorando a responder. E aí eu comecei a raciocinar. Tratamento em camadas com regeneração, carga regenerativa para esse paciente, e eu consegui restaurar a função desse tecido, que era o que eu queria? Ou eu só joguei uma carga regenerativa ali, funcionou bem por um tempo e depois tudo aquilo foi embora. Então, a carga regenerativa, como eu disse para vocês, vai depender do fenótipo do envelhecimento e da longevidade que você quer dar para esse tratamento. Hoje, o fenótipo do nosso envelhecimento, né, ele é caracterizado, como vocês já sabem, há bastante tempo, envelhecimento intrínseco, ou seja, eu vou envelhecer mesmo, as minhas células elas vão se dividir por um determinado tempo e depois elas não vão se dividir mais, eu vou ter uma senescência intrínseca. Ou eu vou ter uma senescência por envelhecimento extrínseco. Então, antes a gente só sabia falar assim, envelhecimento intrínseco e extrínseco. Mas o que é isso, né? É o envelhecimento senescente intrínseco e o envelhecimento, a senescência extrínseca que eu vou causar, né? Ou que o meu ambiente vai causar nessa célula. Então, eu posso ter uma célula de 30 anos, uma paciente de 30 anos. E esse paciente, ele é fumante, não dorme, bebe, toma sol. Esse paciente de 30 anos, ele terá ali uma grande quantidade de células senescentes. Mas essa senescência não é intrínseca. Essa senescência ela é extrínseca. E quando a célula fica envelhecida, ela fica senescente, ela para de se dividir para sempre. Eu não consigo mais proliferar aquela célula, mesmo que ela tenha uma grande quantidade de telômeros ainda. Então, toda vez que eu tenho uma célula senescente, ela é uma célula que parou o seu ciclo celular. O paciente pode ter 20 anos e ter célula senescente, e o paciente com 70, 80 anos terá uma carga senescência também maior, ou até equiparada a um paciente mais jovem, dependendo do seu envelhecimento extrínseco. Então, olha, hoje, como eu disse lá no início, a gente falava envelhecimento intrínseco e extrínseco. Tá, tudo bem. Mas hoje, dentro desse envelhecimento, dentro dessa senescência, eu tenho que entender da instabilidade genômica que existe, dos atritos ali dos telômeros das células, das alterações epigenéticas. Epigenética é o que manda hoje no nosso envelhecimento, em como nós vamos envelhecer. Perda de proteostase, ou seja, eu estou degradando uma grande quantidade de proteínas boas ali no meu tecido. Então, eu estou tendo aí um desbalanço proteico. Disfunção mitocondrial. Nós precisamos da mitocôndria, né, para produzir colágeno, elastina, produzir ácido hialurônico, senescência, que eu já falei para vocês. Comunicação intercelular alterada. Se eu tenho uma célula senescente, ela vai mandar para a célula do lado, que pode estar saudável, uma carga senescente. Então, olha, é aí que entra os exossomes que vocês tanto, né, estão ouvindo falar agora. Eu posso ter ali uma carga dentro do exossomes de todas as células, uma carga jovial, jovem, ou eu posso ter dentro daquele exossomes uma carga envelhecida. Então, se a célula está envelhecida, ela está liberando uma carga envelhecida em vesícula, que vai sinalizar para a célula do lado que essa célula vai trabalhar como se fosse uma célula envelhecida, cada vez menos, produzindo cada vez menos colágeno. Ou eu posso ter um exossome celular sinalizando para a célula do lado que uma carga regenerativa jovial e essa célula vai continuar funcionando muito bem. Então, essa comunicação intercelular, ela tem a ver com citocinas, quimiocinas, com exossomes das células. Exaustão de células-tronco. Quanto mais células-tronco eu tenho,
mesmo num paciente mais envelhecido, células tronco boas ali, prontas para serem estimuladas, maior será o resultado que eu terei com qualquer procedimento que eu fizer nessa paciente. Quanto mais células tronco envelhecidas ali eu tenho, menor será o resultado de qualquer procedimento que eu fizer na minha paciente. Então, a estética regenerativa, ela entra na prevenção, né, lá bem cedo, para diminuir a exaustão dessas células tronco. Detecção, falta de nutrientes, então não tem a ver só com nível celular, com sinalização celular. Se eu tiver poucos nutrientes ali também, eu não vou conseguir formar proteínas. Autofagia deficiente. A autofagia é algo que é como se consertasse a célula. Eu tenho ali proteínas que conseguem pegar restos, né, de organelas ali e refazer uma organela nova, uma proteína nova. Então, quando essa autofagia está funcionando muito bem, a célula funciona mais jovial. À medida que eu vou envelhecendo, eu vou diminuindo a autofagia. E uma célula senescente, ela não sofre apoptose, ou seja, ela não morre, ela fica ali, o que é ruim para a gente também. E é uma inflamação crônica SASP, que é o fenótipo SASP, que é o fenótipo do envelhecimento. Então, olha só, quanto maior o desgaste da pele, maior o envelhecimento, maior será a carga regenerativa que eu vou ter que usar no meu paciente para restaurar a função. O paciente chegar para você e falar assim, se você faz tudo, não é que eu estou falando aqui, faz tudo direitinho. Vamos lá para os nossos pacientes que já fazem biorreconexão, protocolo, tudo aquilo que eu ensino lá no curso. Se essa paciente chegar para você e falar, doutor, eu vi pouco resultado na primeira sessão, você vai virar para ela e vai falar assim, olha, nós vamos precisar fazer outra sessão e nós vamos precisar aumentar essa carga regenerativa em você para eu conseguir restaurar a função do seu tecido. Porque provavelmente o seu resultado foi menor em relação às outras pacientes que eu atendo ou que eu tenho, porque a sua célula está trabalhando menos e você tem mais células senescentes e um desgaste de células tronco. Então você vai ter que investir em um potencial regenerativo maior e investir em mais material. Então, quanto maior o dano do DNA, exaustão de célula tronco, quantidade de células senescentes, maior será a carga regenerativa que eu vou precisar para restaurar a função. Fotografa esse slide, ou printa a tela e mostra isso aqui para o seu paciente. E aí, falando isso tudo, envelhecimento, o que eu faço então? O que eu coloco dentro dessa carga regenerativa para eu poder controlar o DNA do meu paciente? Sim, hoje está cada vez mais possível controlar o DNA dos nossos pacientes. Eu consigo... Vocês já ouviram falar em epigenética? A epigenética, ela está acima da genética hoje em dia. Então, eu tenho lá o meu DNA. Eu consigo ir lá, ligar uma chavinha, né, várias chavinhas do rejuvenescimento e eu consigo desligar as chavinhas do envelhecimento. Isso é epigenética. Eu consigo mudar a característica ali do meu DNA, ligando ou desligando ali chavinhas no meu DNA. E como que eu faço isso então? Como que isso acontece? Existem enzimas chamadas sirtuínas e PARPs. Essas enzimas, elas são dependentes de NAD. Essas enzimas, elas vão lá no nosso gene, lá no nosso DNA, e elas conseguem ativar genes da jovialidade e desativar genes do envelhecimento. Quanto mais enzimas eu tenho trabalhando, melhor será para manter aquele DNA trabalhando de uma forma jovial, né? Para eu ter características genéticas ali mais joviais. Quanto menos sirtuínas e PARPs eu tenho trabalhando, menos eu vou consertando o meu DNA ou ativando ali, ativando a epigenética da jovialidade. Acho que ficou fácil para vocês entenderem assim. Então, olha só, pensem o seguinte, à medida que a gente vai envelhecendo,
essas sirtuínas e essas PARPs, elas precisam trabalhar muito para ficar consertando ali o DNA envelhecido e ficar ativando a chavinha da jovialidade. E para isso elas consomem muito NAD. Então eu vou tirando NAD de algum lugar para ir lá consertando, reparando o meu DNA e fica menos NAD disponível ali naquele tecido. Por isso que o NAD para mim hoje é um dos ativos mais importantes, tanto para manter a minha mitocôndria funcionando, né, para eu ter energia ali para produzir proteína, para produzir colágeno, como para manter as sirtuínas e as PARPs trabalhando ali para manter o meu DNA, minha carga genética jovial o máximo possível. Então, se eu tenho uma epigenética envelhecida, eu consigo sim mudar toda essa característica ali do meu DNA para uma característica mais jovial, uma resposta mais jovial. Então, olha só, em cima de tudo isso que eu falei para vocês, nos últimos 2 anos que eu estive aqui, que eu fui no Full Face, né? No primeiro ano eu levei um caso, que foi o caso da Leia. E eu já estava trabalhando com uma mescla regenerativa, que era a mescla regenerativa da biorreconexão. No outro ano, no ano passado, eu levei mais um caso onde eu já estava utilizando uma carga regenerativa maior. Então eu já tinha Peptide Solution, Protocol Alive e a mescla da biorreconexão. Então, o que eu fui vendo? Aumentar a carga regenerativa. Vou repetir 1000 vezes isso para vocês, porque é assim que vocês vão falar para os pacientes de vocês. Eles vão perguntar, qual que eu vou investir? Quantas sessões eu tenho que fazer? Vai depender do seu envelhecimento e você vai ter que investir em vários tratamentos regenerativos e vai depender do seu financeiro, se você quer manter a sua célula trabalhando ou se você quer fazer ali, melhorar por um tempo e depois ir tudo por água abaixo e eu ter que voltar do zero regenerando as suas células. E aí eu fotografei a Leia, né, aqui mostrando para vocês os vários tratamentos aí que nós temos com mescla regenerativa. Eu fotografei a Leia uma semana antes de ir para o congresso. Ela foi lá para fazer a toxina dela. Então, notem que, olha, a ruga que ela tem aqui, as rugas que ela tem na região periorbital, são rugas que eu agora consigo resolver bem melhor apenas com a toxina botulínica. Só que a Leia, ela é uma paciente que ela vai todo ano, 2, 3 vezes no ano, certinho, refaz a biorreconexão dela, faz umas 2, 3 sessões de Alive por ano, faz umas 2, 3 sessões de protocolo por ano para manter todo esse resultado. E aí, aqui ela foi lá só para a gente refazer, né? Aplicar a toxina botulínica. Isso é restaurar a função. Restaurar a função, diminuir os tratamentos ano após ano. Então, no primeiro ano, para até restaurar a função, pode ser que vocês tenham que fazer várias sessões de bioestimulação, várias sessões de biorreconexão. Nos próximos anos, nós vamos reduzir o número de tratamentos. E aí eu preciso manter essas células funcionando. Então eu preciso entrar, talvez, com uma carga maior regenerativa e uma menor quantidade de tratamentos para essa paciente. Todo ano, né, a gente fala muito de flacidez, de rugas profundas, de reposicionamento de tecido. Isso, todo congresso que você vai ouvir, né? Vai ter lá. E é o que eu estava trazendo também. Porém, no último ano teve algo que me chamou muita atenção. Final ali de 2023 e agora início de 2024. Muitos pacientes começaram a chegar na clínica reclamando de face magra, face mais cadavérica. E aí, tá, vamos fazer biorreconexão, fazer isso, fazer aquilo. Porém, o que eu comecei a notar? Eu estava tendo que usar muito material para conseguir restaurar a função daquele tecido. E foi aí que eu comecei a estudar algo para que eu conseguisse ganhar gordura na face do paciente
junto com a estética regenerativa, né, e os tratamentos ali que eu já oferecia no consultório. Então, gente, a lipoatrofia, ela pode ser causada por envelhecimento, hereditária, ela pode ser patogênica ou adquirida, ou até mesmo idiopática. E pasme, muitos pacientes envelhecidos possuem uma lipoatrofia na face lateral, aqui atrás, na face lateral. Então, como eu disse para vocês, eu estava tendo que usar muito produto e fazer muitas sessões já dos protocolos que eu faço no consultório. Esse déficit de gordura, né, acontece por conta do envelhecimento ali mesmo, do adipócito, então ele começa a reduzir a sua função, produzir menos, uma quantidade menor de lipídios, apoptose de adipócitos. Então, aquele paciente que ele é triatleta, que ele é atleta, que ele malha muito, que ele consome uma menor quantidade de carboidrato, esse paciente, ao longo do tempo, ele vai tendo ali uma apoptose de adipócitos. E a disfunção mitocondrial. Se eu tenho deteriorização do meu adipócito, a mitocôndria está funcionando muito menos, uma quantidade muito menor, e eu não consigo ter proliferação de pré-adipócitos em novos adipócitos, e eu não consigo produzir uma quantidade boa de gordura. Então, eu tenho déficit de gordura, de volume na face em pacientes jovens, e eu tenho lipoatrofia em pacientes envelhecidos. Então, o paciente jovem, 25, 26, 30 anos, ele pode ter aquela face magra, genética ou adquirida, e geralmente o paciente envelhecido, ele vai ter uma perda de gordura, ele terá ali uma perda de gordura lateral à linha dos ligamentos. Quanto menor a quantidade de gordura que entre os retináculo cutis que eu tenho ali nessa gordura, menor será a sustentação da face medial. Então, eu vou ter uma descida dessa face. Por isso que, às vezes, o paciente, ele mesmo com o rosto magro, parece que ele tem uma dobra aqui na frente. Parece que o tecido, a gordura, a pele em cima da gordura malar, ela faz duas dobras, como se estivesse formando dois sulcos nasogeniano ali naquele paciente, que é uma característica do paciente face magra. A lipoatrofia por envelhecimento ou não, então, vai causar uma flacidez dessa pele que estava antes inflada. Então, como eu disse para vocês, mesmo uma pele envelhecida, ou mesmo uma paciente ali que vocês acham que é volumosa, aqui na face medial, que ela tem um volume aqui na face medial, porém, ela perdeu uma quantidade de gordura aqui na face lateral, eu vou ter uma descida dessa face. E se essa paciente envelhecida tiver já um rosto magro, e aí ela já tinha um rosto magro quando era jovem, com o tempo ela começou a perder gordura ali na face por algum motivo, ou por um envelhecimento acelerado, ou por conta de dieta, perder a gordura malar na face medial também dá uma descida maior dessa face. E aí a paciente vai perdendo o contorno e o jaw, mesmo que ela tenha um rosto magro, vai ficando cada vez mais aparente. Então, eu preparei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos, 8. Tem outro aqui, foi o que eu apresentei no primeiro dia lá no pré-congresso, no Full Face. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, notem, ó, o que eu sempre ouço das pacientes e dos pacientes. Estou me sentindo com o rosto cadavérico. Estou me sentindo com cara de doente, parece que eu estou doente. Estou conseguindo ver os meus ossos. Doutor, meu rosto tá meio masculino. Eu não estou me sentindo feminina. Isso tudo vocês vão ouvir dos pacientes com a face magra, com perda de tecido subcutâneo. À medida que eu consigo enxergar os ossos do meu paciente, vai ficando cada vez mais feia essa face, né? Sem estética, principalmente a mulher, que ela começa a ficar com uma característica mais masculina ali na sua face. E os contornos dessa face começam a ficar côncavos. E notem que na grande maioria desses pacientes, eu tenho perda de gordura malar, profunda e superficial.
Então, eu vou dividir os tratamentos desses pacientes em 3 etapas. Etapa 1. Eu vou reavivar as células, vou mexer na epigenética desse paciente ou dessa paciente, vou fazer um tratamento em camadas com estética regenerativa, combinando vários ativos. Então, na minha clínica tem 2 tipos de pacientes. Eu tenho o paciente que ele vem e eu consigo começar o tratamento dele regenerando as células, que ele mora aqui em Vitória, mora por aqui por perto, ou eu tenho paciente que mora longe, mora fora de Vitória, que vem só aqui fazer o tratamento, que eu não consigo fazer essa primeira etapa, por exemplo, que eu já tenho que entrar com os tratamentos, bioestimulação, protocolo e a regeneração. Então, eu dividi aqui no paciente que eu consigo preparar a pele dele, os tecidos ali, para eu conseguir ter um resultado melhor na segunda etapa. Então, na primeira etapa, eu fiz o Exocol, que eu vou tratar as camadas mais superficiais, eu vou regenerar as camadas mais superficiais, então aí fica epiderme e derme. Protocol Alive, tecido subcutâneo, gordura e uma mescla regenerativa para ganhar gordura na face, chamada Infet. Vou falar de cada uma delas agora. Então, nesses pacientes, eu peguei o protocolo Alive, que tem uma carga regenerativa com NAD, TGP2, niacinamida, peptídeo SIM, e coloquei no tecido subcutâneo desses pacientes, mais um tecido subdérmico ali, para fazer com que os fibroblastos começassem a trabalhar mais, né, reavivando ali aquelas células, para quando eu entrar com o meu bioestimulador, com a hidroxiapatita de cálcio, eu tenha uma resposta melhor do produto que eu estou colocando. Então, em todos esses pacientes, eu fiz o protocolo Alive ali, subdérmico. Junto no tecido subcutâneo, na gordura, e aí você vai ter que ver se a gordura, se ele teve perda na gordura profunda ou superficial, ou os dois. Na maioria aqui dos pacientes, né, que eu mostrei para vocês, eu fiz o Infet na gordura superficial desses pacientes, e eu fiz o Infet também na gordura malar. Todos eles precisaram ganhar gordura aqui na região malar. Esse produto é um peptídeo que, quando eu coloco junto com a gordura, eu coloco ali no tecido subcutâneo, ele consegue promover a transformação de pré-adipócitos em novos adipócitos. Além disso, ele consegue também aumentar, produzir mais gordura dentro dos adipócitos que já estão ali naquele tecido. Sabe aqueles adipócitos que eu falei para vocês que estavam deteriorados? Então, esses adipócitos eu consigo encher ali novamente. E aí, eu fiz um teste in vitro. Eu mandei fazer um teste in vitro desse produto para eu ver realmente a quantidade, o potencial regenerativo dele em relação à gordura envelhecida de uma face, né? Como que ele funcionaria ali. Então, in vitro, o que nós vimos? Que, ó, o grupo NEV1871, que é o grupo ali de pré-adipócitos que nós colocamos o Infet, apresentou aumento de 45,6% de expressão da PGC1. PGC1. Quando eu aumento a expressão de PGC1, significa que eu estou ativando pré-adipócitos e adipócitos a produzirem gordura, né? O pré-adipócito se transformar no adipócito e o outro produzir gordura. Quando comparado com o grupo controle, sendo diferente estatisticamente. O que eu mais recebo em relação a esse produto de mensagem, né, das alunas é falando: você não tem noção como esse produto é bom. Você tem noção? Eu falo: eu tenho. Eu tenho noção, porque o quanto que eu estou ganhando
Quando eu coloco esse produto no paciente que tem rosto magro, vocês não têm ideia o quanto que eu tenho que preencher menos. Então, lembra que eu falei do potencial regenerativo em camadas? Atingir todas as células? É isso que eu estou buscando. O que eu poderia fazer regenerativo para o meu tecido subcutâneo? Eu já tenho ali estímulo de colágeno, já tenho estímulo de fibroblastos com a minha mescla regenerativa, com a Revive. Mas para gordura, o que eu posso fazer? Então, vamos estudar, pesquisar um peptídeo ou algo que faça essa proliferação. E o resultado é bem diferente, bem melhor. E aí, nessa mesma sessão, eu fiz o Exocol também nesses pacientes para reavivar as células das camadas mais superficiais, então epiderme e derme, para que quando eu colocasse o meu bioestimulador ou fizesse o protocolo, a resposta fosse melhor. Então, olha só, pensem assim, se eu fizer esse preparo, talvez, ao invés de ter que fazer 2 sessões de protocolo para ter resultado na flacidez do paciente, eu faço apenas uma, eu tenho que fazer apenas uma sessão. Então, é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que explicar para o paciente. Quanto mais viva a célula tiver, melhor ela vai trabalhar quando eu colocar o meu procedimento ali para estimular realmente o colágeno. Então, vamos lá. O Exocol, ele tem um exossomes de lactobacilos, lactosomes. Então, é um peptídeo de origem, é um exossomes, né, de origem bacteriana. Qual a função do exossomes? Levar sinalização. Eu pego uma vesícula que está lotada de carga ali, eu tenho RNA, DNA, lipídios, e da bactéria eu tenho carboidratos, que eu não tenho, né, em outras vesículas. E aí eu pego essa vesícula regenerativa, eu pego essa carga, coloco no meu paciente e essa carga vai entrar dentro das células do meu paciente, no caso aqui, olha, o fibroblasto, e vai levar uma sinalização para a minha célula, para o fibroblasto e para o queratinócito. Aqui, ó, no fibroblasto, aumentou a produção de elastina, colágeno, diminuiu metaloproteinase de matriz, aumentou o RAS2, que é a enzima que produz ácido hialurônico, aumentou filagrina e aumentou o colágeno tipo 1. Ou seja, o lactosomes tem como função, além de melhorar a qualidade imunológica da pele, diminuir estresse oxidativo, diminuir potencial imunológico, tem também a função de estimular colágeno e aumentar a renovação celular da pele. Os lactobacilos, eles são bem estudados para fechamento de feridas, para regeneração e para melhorar a barreira da pele, melhorar a microbiota dessa pele. Então, são vesículas que vão entrar ou se ligar, porque o exossome ou ele entra dentro da célula ou ele se liga. Essas vesículas vão entrar ou vão se ligar às células da nossa pele, mas também às bactérias, a microbiota saudável ali da nossa pele. Por isso que a pele fica tão bonita no dia seguinte, quando nós usamos lactobacilos. Já tem estudos mostrando que os lactobacilos breves, que são que nós utilizamos, que foram os que nós utilizamos aqui dentro do Exocol, melhoram muito, mas muito mesmo, a barreira da pele e o fechamento de ferida em determinadas ocasiões. Então, se eu tenho uma pele mais rosada, se eu tenho uma pele mais inflamada, se eu tenho uma pele que produz mais sebo, se eu estou com uma renovação celular mais retardada, esse exossomes, ele deve ser a sua escolha para melhorar a barreira da pele do paciente. Tá, mas vocês acham que eu ia colocar só um exossomes ali dentro? Lógico que não, o exossomes, ele é o sinalizador. Ele está ali como uma carga regenerativa. Mas eu tenho que cercar todo aquele fenótipo que eu falei para vocês mais cedo, o fenótipo do envelhecimento. Então, eu vou, com o exossome, sinalizar para aquela célula,
que ela precisa trabalhar, que ela precisa funcionar como uma célula mais jovem, mas para isso acontecer, eu preciso dar energia para essa célula, eu preciso dar nutrientes para essa célula, eu preciso dar aminoácidos para essa célula, eu preciso colocar mais peptídeos ali dentro para que eu possa ter uma sinalização maior de estímulo de colágeno, porque o exossomes, ele devolve a jovialidade celular, mas ao mesmo tempo fazendo isso, ele aumenta a produção de colágeno. Só que se eu colocar um peptídeo, por exemplo, que já tem um estímulo de colágeno mais rápido ali, eu vou ter um resultado muito melhor. Então prestem atenção, diferença de peptídeos para exossomes. Os dois são regenerativos. Os dois têm uma carga regenerativa. O exossomes, ele sinaliza ali, né, ele altera a epigenética daquela célula. E o peptídeo, ele estimula mais rápido o colágeno. O exossomes, ele vai controlar a célula e indiretamente essa célula vai produzir colágeno. O peptídeo não, ele já entra sinalizando, célula, vamos produzir colágeno. Só que para isso tudo acontecer, eu preciso de energia. Para eu dar energia para essa célula, eu coloquei o NADH e o NMN nessa composição. O NAD, as sirtuínas e as PARPs precisam de NAD, mas o NAD não consegue entrar dentro da célula. Então eu preciso colocar precursores de NAD. Aí entra o NADH e o NMN, que são os mais potentes, que são os mais estudados, tanto em Harvard como na Coreia. Ah, gente, dentro tem ácido hialurônico. Então, por isso que no dia seguinte o paciente está com glow na pele, está com brilho, porque a gente precisa entender que para a pele ter um certo lift, um certo brilho, ela precisa de ácido hialurônico. E aí, com o tempo, a gente vai produzindo uma quantidade menor, né, de ácido hialurônico. Então, o NAD e os seus precursores, eles vão ajudar no reparo do DNA, a diminuir o envelhecimento de células tronco e até reverter o envelhecimento dessas células tronco, preserva a epigenética da juventude. Imagina isso. Você fica lá, ó, ligando a chavinha da juventude todo dia e diminuindo o local onde está ligando a chavinha do envelhecimento. É isso que o paciente precisa entender. Desenha lá para ele conseguir entender. O reparo ao DNA e a epigenética, então eu tenho um envolvimento de sirtuínas e PARPs. Não tem como, eu vou bater na tecla 1000 vezes, não tem como fazer uma regeneração completa para eu ter uma restauração daquele tecido sem precursores de NAD. Se a minha célula não tiver NAD, não adianta, porque as minhas sirtuínas não vão trabalhar e eu não vou conseguir consertar o meu DNA. E aí, nós fizemos o teste in vitro. Não precisava do teste in vitro para lançar o produto, mas eu quis fazer esse teste in vitro para trazer para vocês. E para eu ver também, para eu ter certeza que tudo que eu tinha feito ali, colocado, dava a resposta que eu queria, em cima de tudo aquilo que eu tinha estudado. Então eu pedi para as meninas lá que fazem o teste, testarem para mim FOX3, sirtuína tipo 1 e sirtuína tipo 3. A tipo 1 e a tipo 3, elas são as sirtuínas mais envolvidas na jovialidade das nossas células. E o FOX3 é um gene, né, que quando ele é ativado, diminui o estresse oxidativo, diminui a quantidade de radicais livres ali naquele tecido, um potencial oxidativo diminui. Então, olha só, vamos medir aqui, ó, FOX3. Aqui eu tenho o grupo controle e aqui eu tenho o grupo de Exocol. Olha só, quando eu tenho essas 3 estrelinhas aqui em cima, significa que que teve uma diferença estatisticamente muito melhor. Então, ele produziu o Exocol em relação ao grupo controle, aumentou 84,6% do gene FOX3. Ou seja, gente, uma quantidade muito grande de rejuvenescimento. Sirtuína 1 apresentou um aumento de 44,8%. Sirtuína 3
teve um aumento de 52,1%. Ou seja, o produto Exocol Serum, que é o que nós vamos utilizar em consultório, apresenta um potencial anti-envelhecimento. Eu sei que as meninas mandam, da equipe, elas mandam para vocês um PDF. Eu coloquei nesse PDF esse estudo. Fotografa essa tela que está aí para vocês mostrarem para os pacientes. Vocês precisam mostrar para os pacientes de vocês, olha, é por isso que rejuvenesce. E aí eu pedi um segundo teste in vitro do Exocol também, que é o que tem a ver com a estética regenerativa também em relação ao fechamento de feridas, né, com a medicina regenerativa. Então eu pedi, gente, eu quero fazer um teste para ver o potencial para fechar feridas, para fechamento de feridas com o Exocol. Em 12 horas, o Exocol fechou 89,4% da ferida em relação ao controle. Então, aqui eu tenho o Exocol, aqui eu tenho o controle. Em 24 horas, 99,9% de fechamento daquela ferida. 68,5%. Então, aqui, a ferida fechou totalmente e aqui a ferida não fechou totalmente. Desse lado eu tenho o Exocol e desse lado eu tenho o controle. Ou seja, é regenerativo. Então, qual a diferença do Exosomes para o Exocol? O Exosomes é uma vesícula, uma bicamada lipídica que eu vou carregar ali dentro uma carga regenerativa e eu vou ter uma sinalização célula-célula. Então, é assim que o Exosomes funciona. O Exocol, eu vou ter o Exosomes, a função regenerativa do Exosomes, mais outras funções, uma carga maior regenerativa, cercando todo o fenótipo do envelhecimento. Então, essa é a diferença, tá? Eu consigo ter uma sinergia ali de ativos e vou ter um rejuvenescimento melhor, um reparo melhor daquele tecido. Então, é um produto que em consultório, deixa eu mostrar aqui para vocês, em consultório, eu vou ter esses dois sérums. Esses sérums vêm 5 ml. Eu vou utilizar 2,5 na face e 2,5 no pescoço. E aí eu microagulho meu paciente e vou microagulho, gotejo topicamente o Exocol Serum, faço uma ordenha ali e massageio. Microagulho, passo topicamente, faço uma ordenha ali, massageando. E aí são 2 sessões, face e pescoço. Então, de novo, resultado é uma decisão, tanto para o profissional como para o paciente. Se você entender bem do material, você vai conseguir vender aquele procedimento, igual eu estou explicando detalhado aqui para vocês. Se você não entender bem do seu produto, você não vai conseguir oferecer ele tão bem para o seu paciente. E estética regenerativa precisa ser detalhada e explicada para o paciente, porque o que está acontecendo ali dentro da célula, ele não vai enxergar a olho nu. Segunda etapa, então. Então, primeiro eu regenerei todas as camadas do paciente. Segunda etapa, e essa segunda etapa ela pode ser a partir de 21 dias, 30 dias, depois da primeira etapa. O que eu vou fazer agora? Reconectar essas camadas e mais estética regenerativa, mais carga regenerativa. Eu vou realizar todos os procedimentos e eu ainda vou dar uma carga regenerativa maior para aquele tecido. Então, aqui agora eu vou realizar o Bloom-Col, na mesma sessão. Ultrassom, toxina botulínica, biorreconexão e protocolo. Então, eu começo de baixo para cima, eu utilizo ultrassom microfocado, porque realmente ele é a única tecnologia ali que consegue tratar mais profundo, né? Consegue contrair fáscia, esmasa ali do meu paciente, rejuvenescer a parte muscular. E aí, a mescla regenerativa que eu vou utilizar junto com a minha hidroxiapatita, provavelmente ela vai ajudar ali também na regeneração desse SMAS. Toxina Full Face.
Se eu quero lifting de pele, eu tenho que fazer uma toxina full face no meu paciente. Então, eu preciso reduzir os efeitos de depressão do platisma e eu preciso conhecer os conceitos de biomecânica facial. Ou seja, só um exemplo para vocês. Se eu tenho uma paciente com sorriso gengival e eu coloco muita toxina no contorno mandibular dela e nos depressores aqui no abaixador do ângulo da boca, quando eu sorrir o sorriso gengival, quando ela sorrir, o sorriso gengival dela vai aparecer mais. Então, eu estou alterando a biomecânica facial dessa paciente. Quando eu quero lifting de pele, eu tenho que tirar a contração dos depressores e facilitar a contração dos elevadores da face. Terceiro tratamento, terceira terapia ali que eu vou fazer, biorreconexão. Qual a diferença de bioestimulação para biorreconexão? Bioestimular é estimular colágeno, né? Biorreconectar é, além de estimular colágeno, eu vou promover lifting nessa face, vou devolver contornos para essa face, deixando a minha paciente com uma naturalidade maior. Só consigo lifting com a biorreconexão. Com a hidroxiapatita pura, é bem raro eu conseguir um bom lifting para a paciente. Então, se a paciente perdeu realmente o contorno, já tem uma descida ali da gordura do jaw, não adianta eu ficar fazendo só bioestimulação nessa paciente. Então, para eu fazer a biorreconexão, eu preciso conhecer a anatomia da face, conhecer a biomecânica facial, saber a profundidade correta que eu vou ter que injetar para lifting, para eu conseguir tanto um lifting local como um lifting à distância de onde eu preenchi, né? Conseguindo ali um lifting de pele. E eu não sei se vocês sabem disso, mas existe a linha dos ligamentos propriamente dita e existe a linha dos ligamentos funcional. E olha só, eu desenho tanto essa linha dos ligamentos por conta da biorreconexão e na maioria dos casos eu tenho que trazer a linha dos ligamentos para trás do jaw. E foi isso que chamou a atenção também desses autores desse artigo aqui. O que eles chegaram à conclusão? Olha, não tem por que eu trazer a linha dos ligamentos na parte inferior para o ligamento mandibular, porque nessa região da gordura do jaw e submental, quando o paciente movimenta, gesticula, deglute, eu tenho movimento desses tecidos. Esses tecidos não ficam paralisados. Então, essa linha dos ligamentos teria que descer pelo ligamento parotídeo macetérico e parar aqui no contorno mandibular. Então, o que eu faço no meu dia a dia? Pacientes com uma face muito magra, que não tem volume nessa região, eu faço a linha dos ligamentos propriamente dita. Pacientes que eu tenho perda do contorno mandibular, gordura do jaw já apitosada, quando ele movimenta, dá uma ruga, né? Bem aqui abaixo da região submandibular, eu coloco a linha dos ligamentos como a linha dos ligamentos funcional para trás do jaw. Senão você pode aumentar o volume nessa região. E aí, só para chamar a atenção de vocês, nós, né, sempre estudamos até então que o SMAS ele viria, se conectava, né, com o platisma aqui nessa região, ele subiria por aqui, faria uma volta e iria até a lateral do nariz, teria uma conexão com o músculo orbital e uma conexão aqui com a fáscia temporal. Mas cirurgiões plásticos estão escrevendo cada vez mais no PS Journal, que é um jornal, né, de cirurgia plástica, que o SMAS não seria totalmente contínuo, como a gente acha que é. E eu comecei a pensar, gente, esse ano, quem está lá comigo, eles me acompanham mais, por que alguns pacientes eu consigo um lift melhor e outros pacientes não? Não injetando, tendo o mesmo nível de flacidez desses pacientes. Tem uns pacientes que eu coloco, a gente faz a biorreconexão, o protocolo todo mundo faz, sobe tudo. E tem pacientes que às vezes até com uma flacidez menor do que aquele paciente que eu vi anteriormente, que eu não
tive um lifting tão bom. E aí a gente começa a pensar, né? Talvez ele tenha uma quantidade menor de retináculo cutis, ou eu comecei a pensar, talvez a estrutura da fáscia desses pacientes seja diferente. E aí, quando eu li esse artigo, né, eu falei, olha, pode ser que seja isso também, pode ser um dos motivos. Então, para eles, para esses autores, a fáscia, o SMAS, eu só teria SMAS bem lateral aqui, ó, na região da parótida, se conectando com o platisma. Depois, acima, eu não teria SMAS, então aqui seria só retináculo cutis. Na lateral dos olhos, encontrando a fáscia superficial da têmpora, eu teria também uma outra quantidade de SMAS ali. Ou seja, aqui na parte medial da bochecha, para eles, não existiria SMAS. Tudo aquilo que nós dessecamos ali, né, no cadáver, para eles, seria tudo tecido subcutâneo superficial, que sai ali meio que contínuo na dissecação. Então, é algo que provavelmente precisa ser cada vez mais comprovado. Então, pode ser que o ano que vem, em relação à anatomia, algo mude aí pra gente, né? E olha só, o que são retináculo cutis? São septos que prendem a fáscia à região subdérmica, aqui, quando está mais superficial, ou que fica aqui, ou alguns septos que ficam abaixo do SMAS, abaixo da fáscia, na parte mais profunda. Então, aqui, entre esses septos superficiais, eu tenho gordura, eu tenho músculo passando, né, os músculos da mímica, e eles são perpendiculares à pele. Por isso, tudo que eu preencher lateral à linha dos ligamentos, aqui entre esses retináculo cutis, eu tenho um lifting maior. Aqui, ó, o retináculo cutis profundo, ele não é perpendicular à pele, ele é paralelo também. Então, profundo é paralelo e superficial é perpendicular. E toda vez que eu preencho muito superficial, eu tenho um lifting maior e um reposicionamento dos ligamentos bem melhor. Então, isso para esses autores, cirurgiões plásticos, que eu amo o artigo também de cirurgia plástica, o SMAS seria apenas essa parte, ó, aqui eu tenho platismo, aqui eu tenho um pedacinho de SMAS se conectando aqui com a fáscia temporal superficial. E cada vez mais eles estão escrevendo sobre isso também, para ver, será o que a gente está amarrando, o que a gente está cortando? É melhor amarrar mais superficial, é melhor mais profundo? Então, eles ficam nessa discussão. Na biorreconexão, então, eu associo a hidroxiapatita porosa, STIM, da Ehrlichia, o ácido hialurônico, o volume da biogelise e a mescla regenerativa com potencial, com uma carga regenerativa para o tecido subcutâneo, uma carga regenerativa plus para o tecido subcutâneo, chamada mescla Revive. E para todos esses pacientes, além da mescla Revive, eu tive que potencializar, dar uma carga maior regenerativa ao tecido subcutâneo, e aí eu adicionei a mescla Infet para ganhar gordura. Então, tá vendo? Se eu tenho uma face magra, eu tenho que dar um potencial regenerativo maior, porque eu tenho que colocar ali Infet também. Resultado in vitro agora da hidroxiapatita porosa, da STIM. Eu quis saber, né, a minha pergunta foi para as meninas que fazem o teste in vitro. Todas essas partículas são redondas, todas elas são uniformes de ambas as marcas. Só que uma é porosa e outra é totalmente lisinha. Na odontologia intraoral, nós utilizamos a partícula porosa, porque para a gente a porosa ela dá uma aderência celular melhor, tem um aumento de proliferação, tem um colágeno e uma elastina em uma quantidade maior, e além disso, esse colágeno e essa elastina eles ficam mais tensionados com essa partícula porosa. Eu queria saber se isso é igual para estímulo de colágeno. Foi assim que eu descrevi para elas, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Então, olha só, primeiro, teste de proliferação. Então, eu estou comparando com uma outra hidroxiapatita lisa, sem ser porosa. A proliferação celular. STIM demonstrou
proliferação em relação ao produto liso, à esfera lisa. Colágeno, Eastin aumentou 10,06% em relação ao produto esfera lisa. Eastin aumentou 14,53% em relação ao produto R. Então, primeiro ponto, tem que ser hidroxiapatita, porque a hidroxiapatita é regenerativa. Então, por isso que eu utilizo a hidroxiapatita nos meus pacientes. Quanto mais a partícula é lisa, uniforme, mais regenerativa ela é. Hidroxiapatita é regenerativo, PLLA ainda não é regenerativo. Então, qual a diferença de bioestimulação para regeneração? Bioestimulação é o produto que estimula colágeno, mas não regenera o tecido. Ou seja, eu vou dar um banco de colágeno para o meu paciente, está tudo bem, não tem problema, porém aquelas células que estão ali não serão reavivadas para me dar uma longevidade celular epigenética de jovialidade. Vocês me acompanharam agora, né? Eu não estou mudando a epigenética da célula. Eu não estou fazendo com que aquela célula senescente tenha uma epigenética mais jovial. O que é regeneração? Regeneração é quando eu atuo na epigenética dessa célula e indiretamente ela vai aumentar o seu estímulo de colágeno. Eu vou ter uma célula jovial funcionando e eu vou dar uma longevidade celular jovial maior para essa célula. Ambos os produtos estimulam o colágeno, mas nem todos eles são regenerativos. Então, o PLLA não é regenerativo e a hidroxiapatita é regenerativa. Então, a partir de hoje, quando nós falarmos de eu tenho uma hidroxiapatita, eu tenho um bioestimulador. Não, você tem um regenerador, que é melhor que um bioestimulador. Eu tenho um bioestimulador. Tudo bem, você tem um bioestimulador, mas não tem um regenerador. Quando você fala eu tenho um regenerador, ele é melhor que o bioestimulador, para manter a célula jovem, né? E aí, eu falei, meninas, primeiro estudo que eu preciso é esse. Eu preciso saber se a partícula porosa é melhor que a partícula lisa. Tá. Agora, meninas, em um segundo estudo, eu preciso do seguinte, pegar essa partícula porosa, que foi melhor, né, depois do teste, e essa partícula porosa eu quero que vocês diluam com soro, um grupo, e o outro grupo eu quero que vocês diluam com a mescla Revive, que eu vou mandar para vocês. Então, vamos lá? Então, comparando aqui, olha, hidroxiapatita de cálcio, pura lá da Elicquer, com soro, e a hidroxiapatita com a mescla da Bioreconexão. Final 13 com soro, final 25 com mescla Revive. Soro, quanto de colágeno? 22,6. Mescla Revive, 69%. E comparando soro e Revive em relação ao colágeno, Revive aumentou 37,8% de colágeno a mais em relação ao soro. Gente, 37. Elastina, 27 para 40. Revive aumentou, esse número aqui tá errado, tá? Mais em relação ao soro, porque esse aqui era uma outra conta que a gente estava fazendo e eu esqueci de mudar. Mas eu sempre falei isso para vocês, sempre. Quando eu coloco uma carga regenerativa, o resultado vai ser mais rápido e melhor. O paciente não tem paciência para ficar esperando 60 dias, 90 dias. Ele volta e fala assim, daqui 90 dias o resultado vai ficar melhor, vai ter mais estímulo de colágeno. Não. Ele fez o tratamento, ele quer uma resposta melhor. E ele não está tendo essa resposta melhor, não é culpa do produto, não. O produto é bom. É culpa da célula dele que não está funcionando. E aí, de novo, se você sabe explicar o material, sabe correlacionar esse material com a parte C, o paciente vai acreditar em do potencial anti-envelhecimento. Então, eu peguei e falei assim, olha, eu também quero que compare em relação à regeneração. Então, eu quero que vocês meçam aí para mim FOX3, sirtuína 1 e sirtuína 3. Hidroxiapatita diluída com soro, hidroxiapatita com a mescla Revive. FOX3, 29,9% aumentou. Então, o que aumentou aqui? A FOX3, ela aumentou
quando eu diluí a hidroxiapatita com soro por conta da hidroxiapatita que é regenerativa. CIRT1, 26, CIRT3, 86. Então, isso aqui eu já sabia. Isso aqui que eu medi quando dilui com soro aconteceu por conta da hidroxiapatita porosa. Mas quando eu pego essa hidroxiapatita porosa e diluo ela com uma mescla Revive, uma carga regenerativa, eu vou aumentar 59 de FOX, 52 de CIRT1 e 53 e 134% de CIRT3. É muito, gente. Então, olha a diferença. Quase que ali muitos o dobro, né? Então, o resultado de anti-envelhecimento que eu teria com 60 dias, com 90 dias, ou talvez nem com isso, continuando estimulando ali, eu tenho logo ali no meu primeiro momento. E aí minha célula trabalha melhor. De proliferação, 38,6% com soro e 48% com a mescla Revive. No ultrassom, eu comparei 7 pacientes na região pré-auricular desses pacientes. De um lado, nós injetamos hidroxiapatita diluída com soro, do outro lado, nós injetamos hidroxiapatita com a mescla Revive. Todos os pacientes que nós injetamos com blend, com a mescla Revive, aumentou bastante a espessura da epiderme e da derme já no primeiro mês. No primeiro mês. A hidroxiapatita pura aumentou menos. Você gosta de vender solução? Grande parte dos pacientes que me procuram hoje é porque já fizeram outras terapias de bioestimulação e não tiveram resultado. Então, eles já entenderam que eles possuem, né, um envelhecimento e eles querem uma regeneração. Então, eu posso errar, qualquer profissional, nós podemos errar em 2 momentos. Na técnica, utilizando pouco produto, vou dar exemplo da hidroxiapatita, né? Se eu utilizar uma seringa só de hidroxiapatita para os 2 lados, para bioestimulação, eu não vou ter resultado. Eu preciso utilizar uma quantidade maior. Então, na quantidade de produto, e se eu não estou tratando a parte celular desse paciente? E aí eu não vou ter resultado, eu não vou entregar uma solução para esse paciente. E o paciente precisa entender que, às vezes, para solucionar o problema dele, ele precisa investir mais em uma carga regenerativa. Então, potencial regenerativo é uma mentalidade. Vocês precisam explicar isso para o paciente. Quem não deseja uma fonte da juventude? Quando você explica bem todo aquele tratamento, toda a regeneração que você está oferecendo para o seu paciente, que você está evitando o envelhecimento da sua célula, que a paciente pode chegar melhor aos 50. Se ela tem 40, ela pode chegar melhor aos 50. Se ela tem 60, ela pode chegar melhor aos 70, desde que ela tenha essa mentalidade que ela precisa investir mais em um potencial regenerativo. E você é pago proporcionalmente ao tamanho do desejo do seu cliente. A última terapia é o protocolo. Então, aqui eu vou tratar epiderme e derme. No protocolo, eu associo uma mescla regenerativa com a toxina botulínica para a pele, que também é regenerativa. Eu microagulho o meu paciente com essa mescla regenerativa e depois eu venho aplicando os peelings. Então, como nós sabemos, o fenol está proibido pela Anvisa e, por enquanto, nós não vamos utilizar e também nem sei se a Anvisa vai liberar, se isso vai ser momentâneo, como que ela vai ordenar, né, regularizar o uso desse produto, porque eu sempre avisei para vocês, o produto não é ruim, o produto é excelente, o produto já existe há muito tempo. Só que o pessoal começa a inventar moda demais, começa a fazer no rosto todo, no consultório, e aí deu no que deu. Vamos esperar isso tudo se acalmar e resolver. Então, por enquanto,
Não estou usando mais, mas no congresso eu estava usando, né, na época, então estava aqui no slide. O peeling que deve ser feito full face em consultório é o ácido tricloracético. O ácido tricloracético, ele não tem absorção sistêmica, ele não é cardiotóxico e ele dá uma retração muito boa na face. Então, se eu tenho uma pele grande assim, flácida, quando eu faço o protocolo com ATA, eu retraio essa pele. E ao mesmo tempo que eu estou retraindo essa pele, eu estou regenerando as células ali com a mescla regenerativa. Então, olha só que legal. Eu estou queimando a pele, né? E aí, a célula senescente, ela demora a regenerar, mesmo que mesmo um paciente até jovem, às vezes. Se eu coloquei aquela mescla regenerativa ali na mesma sessão, o meu potencial de recuperação vai ser melhor e o resultado de estímulo de colágeno, FOX3, sirtuina 1, sirtuina 3, vai ser muito melhor. Então, é aquilo que eu falei, talvez em uma sessão hoje, do que eu faço hoje, eu teria que fazer 3, 4 sessões há 4 anos atrás de protocolo. Hoje eu faço menos sessões nas minhas pacientes com um resultado muito melhor. Esse aqui é outro artigo do PS Journal de cirurgia plástica, falando que quanto mais eu retraio a pele, quanto mais eu puxo a pele ali mais superficial, mais eu acomodo os coxins de gordura. Então, nós não vamos cortar a face do paciente, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o protocolo nessa pele, vou reduzir o tamanho dessa pele e vou acomodar esses coxins de gordura aqui na face. É isso que o protocolo faz. Então aqui, olha, a paciente, a dona Helena, daqui para cá, nós realizamos o protocolo na sua face. Por que eu coloquei essa foto aqui da dona Helena? Para mostrar o poder de um protocolo bem feito. Foi só o protocolo, gente. Aqui não tem nem toxina botulínica. Eu quis fazer assim mesmo para trazer, para levar para o congresso, para mostrar como é importante tratar a camada 1 para reposicionar coxins de gordura e melhorar a flacidez da pele. Aí depois eu fiz biorreconexão, fiz tudo nela. Terceira etapa, pegar a paciente 60 dias, 30, 40, 60 dias depois, analisar a paciente e entender que face regenerou menos, que face bioestimulou menos. E aí eu vou pegar e vou continuar regenerando e bioestimulando, que camada, né? Que camada regenerou menos, que camada respondeu menos ao tratamento. No caso das faces magras, geralmente na segunda sessão eu já faço outra sessão de biorreconexão com IFET e o Exocol mais superficial para continuar reavivando ali as células do protocolo que eu fiz nessa paciente. Então, na primeira etapa, o Exocol tinha a função de preparar e potencializar a segunda etapa. Ficou fácil de entender? Preparar e potencializar o tratamento que viria em seguida. Na terceira etapa, o Exocol veio com a função de prolongar a eficácia e potencializar o resultado. Então, eu pensei muito para escrever essas duas frases para vocês, para colocar na aula, porque são frases importantes para vocês explicarem para os pacientes de vocês e para vocês, pacientes que estão assistindo a aula, entenderem por que eu tenho que ter 2 momentos, por exemplo, com o Exocol. Primeiro, eu preparo para responder melhor aos tratamentos que eu vou colocar em seguida. E depois, eu mantenho o resultado dos tratamentos que eu realizei. Então, vocês estão lembrando? É a fonte da juventude. Eu falo sempre que a estética regenerativa é a fonte da juventude e a estética regenerativa é o elixir, né, do nosso rejuvenescimento ali, o Exocol principalmente. Eu gosto muito de falar que ele é o elixir do rejuvenescimento. Então, para quem está assistindo essa aula, o que eu vou fazer? Por esse QR Code, vocês vão conseguir entrar na empresa Call Me para vocês conseguirem comprar o produto, o Exocol. E eu vou manter o mesmo valor de congresso para vocês que estão aqui assistindo essa aula. É isso que eu consigo fazer, manter o mesmo valor.
Gente, vocês não têm noção de tudo que foi para o Exocol funcionar. O Exocol funcionar, que eu falo assim, para eu conseguir levar para o Congresso. Foi tudo muito intenso, Anvisa, né? Consegui a Anvisa. Então ele é um produto que não é um produto manipulado, como a gente tinha costume de fazer. Ele é um produto que entrou dentro da linha de profissionais da Call-Me. A Call-Me, a marca Call-Me é uma marca de dermocosméticos que eu tenho, que eu criei desde o ano passado, porém eu não tinha conseguido lançar nenhum produto ainda, mas eu tenho vários produtos sendo feitos e vários produtos já prontos para lançamento. E aí eu falava sempre assim, gente, as meninas me perguntam, Valéria, quando vai ter o Complete? Quando vai ter o Complete? Um outro curso que eu tenho que fazer? Gente, eu não posso dar esse ano, porque eu preciso concluir algo que eu comecei e precisa muito de mim para terminar. Tanto na parte de estudo, como na parte de teste in vitro, isso tudo depende muito de mim. E aí o Exocol, eu falei, não, vai ser o nosso primeiro produto que vai ser lançado na Call-Me Pro, e eu vou conseguir levar para o Congresso, porque quem está lá no Congresso tem que ter acesso a algo novo que eu tenho usado e que eu vejo muito resultado. Então, Call-Me é uma marca nova, assim como a Adicos, a L'Oréal, é uma marca, e dentro dessa marca nós teremos vários produtos, tanto para o público profissional como para o público final. Esse primeiro lançamento foi para o público profissional. Tem Anvisa, tem tudo direitinho, é um produto industrializado, não é um produto manipulado. E eu estou muito feliz, gente, estou muito feliz com esse lançamento, com o resultado, com o sucesso que foi lá no Full Face. Valeu a pena todo o sacrifício, ficar 20 dias quase sem dormir. E aí vamos ao resultado. Então vou para o primeiro caso, que eu até já postei. Paciente com rosto magro, mostrando já ali, né, a parte óssea, então você já consegue definir a parte óssea, uma grande mobilidade lateral aqui por falta de tecido subcutâneo. E aqui está o depois. Aqui eu tenho o Vectra mostrando todas as setas para cima, ou seja, nós conseguimos um lifting nesse paciente. As setas em vermelho aqui foi por conta da barba. Olha isso. Nosso segundo paciente, um paciente também com uma queixa, face magra, parece que eu tô sempre cansado. Olha bem, quando eu pego no teste aqui de flacidez, como eu puxava uma grande quantidade de pele, a pele demorava a voltar e aqui a pele volta muito rápido. Aqui nós temos um ultrassom medindo epiderme, derme e tecido subcutâneo desse paciente, o quanto que melhorou daqui até aqui, olha aqui, daqui até aqui. Tudo em azul significa que eu ganhei volume nesse paciente. Nós preenchemos o mento dele também. Deixa eu vir aqui. Próximo caso. Deficiência aqui na pré-maxila, pouca gordura malar, profunda e superficial. Notem que parece que ele tem dois sulcos, né? O sulco nasojugal, e um segundo sulco aqui, ó, definindo direitinho a gordura nasojugal do paciente. E olha aqui em vídeo o depois. Olha o teste de mobilidade, nem mexe mais aqui. O paciente masculino, ele tem uma resposta melhor. Ele tem um estímulo de colágeno bem mais rápido. Mostrando aqui agora ele no Vectra.
Então, olha, eu coloquei o Vectra aqui para vocês observarem. Olha essa dobra de tecido que tinha aqui no contorno mandibular desse paciente. Olha o quanto de tecido já tinha escorregado aqui para a face medial. Olha depois, já não tem o tecido dobrando aqui mais, o antes e o depois dele no Vectra. Paciente com rosto envelhecido. Olha, um paciente que eu mostrei para vocês era jovem, os outros 2 pacientes mais envelhecidos. Olha essa paciente envelhecida com pouco tecido subcutâneo na face lateral e em algumas regiões. Então, na biorreconexão dela, nós colocamos a mescla Infet. Olha depois, no teste de flacidez dela, como nada mexe. E olha no Vectra, como deu tudo certinho. Onde tá azul aqui, significa que eu ganhei volume nessa paciente. E ela precisava, tá? Onde tá amarelinho e laranja aqui, significa que eu reduzi, que eu reposicionei ali, que eu reduzi volume. E todas as setas dela estão para cima, principalmente na região aqui da lateral da boca, ou seja, evertendo ali o canto da boca. Essa paciente, uma paciente que eu já postei no Instagram, mas eu postei só o antes dela, e o que eu quis deixar realmente o depois para o full face. Então, o antes, o depois, olha a quantidade de pele que ela puxa. Olha isso. Olha depois. Ainda vai melhorar, tá? Vai melhorar mais ainda. Onde tá azul, eu reposicionei, ganhei gordura. Onde tá amarelo, eu diminuí volume. Olha as setas todas para cima aqui, ou seja, além de ganhar um volume ali no rosto que podia ganhar volume, eu também tive lifting de pele. Olha esse caso, a quantidade de tecido sem volume com flacidez nessa paciente. Olha a região do queixo dela também. Então, além da biorreconexão, de tudo aquilo que eu falei para vocês, nós fizemos Infet na gordura malar dela e depois eu coloquei 0,2 de preenchimento de cada lado na gordura malar profunda e também fiz toxina no mento e preenchi lateral de mento e mento, porque olha como o mento dela contrai, olha a força que contrai e com isso ela já está tendo sulcos, né, e flacidez na lateral do mento. Uma face mais envelhecida, como eu disse para vocês, envelhecida, e aí notem, olha, com pouca gordura na face lateral, mas uma pitose, uma gordura maior na face medial da paciente. Mesmo essa paciente que tem essa quantidade de gordura aqui, eu utilizei a mescla Infet junto com a biorreconexão na lateral da face, para eu ter uma sustentabilidade melhor, maior e mais rápida. O antes e o depois. Então, aqui, olha, o aumento que nós tivemos de epiderme, derme e tecido subcutâneo dessa paciente. A dona Helena, que foi o que eu mostrei para vocês, que foi o caso que eu mostrei no primeiro congresso. Pasmem, esse antes da dona Helena aqui é de abril desse ano. Eu queria o caso dela para levar pro full face, para mostrar, junto com a Elíquia, como a partícula porosa estimula colágeno mais rápido. Com a estética regenerativa, eu tenho que fazer menos sessões. Então, de um vídeo para o outro, eu tenho duas sessões de biorreconexão e uma sessão de protocolo, com Infet. E alguns preenchimentos na face medial. Notem como o Vectra dela ficou certinho. Ganhei volume onde eu tinha que ganhar volume, reduzi volume onde eu tinha que reduzir volume. E todas as setas estão para cima. E olha, onde eu tenho as setas aqui em vermelho, significa que eu tive um lifting maior. Para finalizar, eu vou repetir. O que eu aprendi muito desde quando eu comecei na ROF? Que resultado gera resultado. Se eu tenho resultado com as minhas pacientes, eu vou ter resultado no meu consultório e você vai dormir tranquilo. Não adianta querer
vender algo para paciente que às vezes a empresa te ensinou e você não está tendo resultado. Você precisa estudar, se desdobrar, entender da molécula que você está injetando, do produto que você está injetando e da parte celular do seu paciente, para você conseguir entregar um resultado para esse paciente e dar até uma previsibilidade para o seu paciente. Porque se ele é um paciente mais envelhecido, eu vou precisar de uma carga regenerativa maior. E eu vou ter que escolher que camadas eu vou ter que colocar uma carga regenerativa maior e repetir essa carga regenerativa. Então, coloquei aqui, né, nossos cursos, estava para o congresso, mas eu acho que nem tem vaga mais para esse ano. Eu sei que no congresso tinham poucas vagas para dezembro e que nós, se não fechamos, já estamos fechando o ano. Só temos, e já tem turma sendo preenchida em janeiro, porque tem gente que não quer ir agora, quer ir em janeiro e fevereiro. E eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, eu falo, quando o pessoal chega lá, é o que eu falo, eu tenho certeza que se você chegar no meu curso, se você chegou no meu curso, uma das coisas é que você não está tendo o resultado que você quer, principalmente nas pacientes 40 mais. Ou você está tendo que usar muito material, ou você está perdendo o paciente no meio do caminho, porque você vem de 3 sessões de bioestimulação. Ele não viu o resultado na primeira, na segunda ele está esperando o resultado que você prometeu, ele não volta para fazer a terceira. E aí a biorreconexão entrega o mesmo resultado de 3 sessões em uma sessão só. Então, quando o colega, o profissional, ele chega no meu curso, eu sei que ele foi procurar solução e resultado. E eu dou o meu máximo para passar assim tudo que eu sei e que eu consegui, né, ver ali no meu dia a dia com esse monte aí de pacientes que eu atendo, em que eu posso te ajudar, o que eu posso melhorar, o que eu posso te ajudar a melhorar no seu consultório. Então é um prazer receber todos vocês lá. Tá aí o QR Code e esse é só o início da nossa linha profissional, tá? Profissional e já vai ter a linha para o paciente. Então, gente, foi um prazer ter vocês aqui. Espero ter ajudado. Algum momento dessa aula aqui, algum conteúdo vai te ajudar no consultório, desde a explicação para o paciente ou algum procedimento que você viu, que você faz no consultório que você não está vendo resultado e talvez a estética regenerativa pode te ajudar aí, né? E para quem dilui ainda a hidroxiapatita com soro, na Victa eu tenho uma mescla chamada Pepti Solution, que foi a minha primeira mescla regenerativa que eu criei. Essa mescla regenerativa, você pode diluir a sua hidroxiapatita, sempre com a diluição de 1:1 a hidroxiapatita, se você quiser ter resultado. Somente com a hidroxiapatita, não pode com PLLA. E se você também quiser um regenerador em pápulas, nós temos o Protocol Alive. E aí o Exocol é para fazer tópico, você vai microagulhar e vai passar topicamente no seu paciente. Então, trabalhem com estética regenerativa para potencializar o resultado dos tratamentos que você já faz no seu consultório. Então, para finalizar, deixa eu terminar de explicar o conteúdo que tem aqui. Já comecei, né? Falei, tem 2 sérums com 5 ml. 2,5 para a face, 2,5 para o pescoço. E eu fiz na intenção de tratar o paciente em 2 sessões. Então, um vidrinho por sessão, com um intervalo de 20 a 30 dias. Aí o seu paciente vai levar para casa esse home care, que durante o tempo entre as sessões ali, ele vai aplicar o home care 1, 2 vezes ao dia. Basta, gente, um pump de produto. Esse aqui tá novo, deixa eu encher aqui, ó. Um pump de produto já é o suficiente para aplicar. E aí ele vai utilizando durante entre as sessões.
olha só, por que que eu fiz nessa fibrolata? Para dar uma experiência para o cliente, para eu não tirar daqui de dentro um pote assim, né? Tirar daqui e entregar para o paciente. Não, é uma experiência. O paciente tem que saber que essa caixa é um tratamento completo só para ele. E que essa fibrolata ele vai levar para casa. Então você entrega para ele na latinha, que já é como se fosse a embalagem para ele sair do seu consultório. Tá? Então eu quis fazer toda essa experiência para eles. E olha só, o primeiro lote de Exocol já foi todo vendido e eu fico muito feliz. O segundo lote está em produção e você comprando hoje, provavelmente um tempo de entrega para daqui 20 dias, tá? É essa previsibilidade. E 20 dias passa muito rápido, quem não comprar hoje, provavelmente o que chegar daqui 20 dias, nós já teremos quase que vendido tudo, né? E eu, sinceramente, o primeiro lote, gente, foi uma grande quantidade. Eu, sinceramente, não esperava que ia vender tudo tão rápido assim. E aí, de lá do congresso mesmo, nós já mandamos fazer o segundo lote e também já pedimos para fazer o home care separado, se alguém quiser comprar também, tá bom? Então tá aqui o QR Code, acessem e em breve vocês receberão o produto aí.